Paz seja convosco. Irmãos, hoje eu estou com a oportunidade em trazer a palavra de Deus para juntos compartilharmos esse alimento especial, esse banquete maravilhoso. E eu te convido a você a participar conosco desse banquete especial que é a palavra de Deus. Amém? Abra sua Bíblia em João, capítulo 8, versículo 1 até o 11. E Deus ele sabe da vontade que eu tenho, Deus ele sabe da alegria, Deus ele sabe do desejo e da felicidade que eu tenho em compartilhar a palavra dele. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, João, capítulo 8, versículo 1 até o 11. E te digo, continua ouvindo esse áudio, porque Deus ele quer falar fortemente no teu coração. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer a leitura do texto. João 8, capítulo 1 até o 11. Que diz assim: Depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado ensinando a todos. Aí alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Eles disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuavam a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher. E ela continuou ali, de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: Mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você. Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: Pois eu também não condeno você. Vá, não peques mais. Amém? Irmãos, o perdão é oferecido a todos. Vamos orar nesse momento? Glória a Deus. Senhor meu Deus e eterno Pai, Deus amado, grandioso, poderoso é o Senhor. Deus amado, primeiramente queremos te agradecer por mais um dia de vida. Queremos te agradecer, Pai amado, por essa rica oportunidade em juntos compartilharmos a Tua palavra, meu Deus. E aqui eu te peço, meu Pai, que o Senhor, Deus amado, venha abençoar a meu irmão, a minha irmã, independente de religião, Pai amado. Porque sabemos, Pai amado, que religião não salva ninguém. Quem salva, quem liberta, quem cura e breve voltará para nos buscar é Jesus. É o que diz a Tua palavra. Por isso, Pai amado, eu te peço, fala conosco. Pai amado, fala com esta pessoa que está me ouvindo agora, Pai amado. Do mais novo ao mais velho, não importa a religião. O importante é o que o Senhor ama cada um de nós. E assim te agradecemos, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, e te pedimos, fala conosco nesta noite, meu Deus. Amém e graças a Deus. Amados irmãos, todos nós sabemos que somos falhos, pecadores, pequeninos, mas nós também sabemos, temos a certeza que temos um Deus grande. O nosso Deus, o Deus com D maiúsculo, o Deus perfeito, aquele que criou o céu e a terra, o Deus todo-poderoso que nos criou, esse Deus ele é grande, tenha certeza. E ele perdoa os nossos pecados. E aqui na palavra que acabamos de ler, observamos um ditado que diz: Jesus odeia o pecado, mas ama o pecador. Ou seja, somos falhos, somos pecadores, sim somos. A palavra de Deus mesmo afirma isso. 1 João capítulo 1, versículo 8 diz assim: Se dissermos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas no versículo 9 vai dizer: Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus,
Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Então, meus irmãos, aqui nessa palavra que fala que a mulher foi apanhada em adultério, muitas das vezes nós achamos que o adultério é um dos piores pecados. E de fato é um pecado muito grave, porque vai contra os mandamentos e estraga o casamento. Por isso, na lei que foi dada a Moisés, uma mulher ou um homem pego em adultério era condenado à morte por apedrejamento. Também está escrito, sim, Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22 até o 24, que diz assim: se um homem casado for encontrado na cama com a esposa de outro, os dois serão mortos, o homem e a mulher. Se numa cidade foi encontrado um homem tendo relações com uma moça que tenha casamento contratado com outro homem, levem os dois para fora da cidade e ali os matem à pedrada. A moça deve morrer porque não gritou pedindo socorro e o homem porque desonrou uma moça prometida a outro. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Aqui no texto de João, no Novo Testamento, Jesus ele percebeu que as pessoas queriam apedrejar a mulher porque só ela era pecadora, pois todos eram justos se comparado com ela. Mas no versículo 7, quando observamos no versículo 7, para que as pessoas se lembrassem dos seus pecados, Jesus, o Mestre, disse para eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra nesta mulher. Então, meus irmãos, podemos observar que todos pararam para refletir. Por quê? Uma por uma foram embora. Eu te digo uma coisa, é típico de nós seres humanos, achar que nossos pecados são poucos importantes, mas sempre achamos que o pecado dos irmãos é mais grave que os nossos. A palavra do Senhor diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 3 ao 5, por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixa tirar esse cisco do seu olho quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave que está no seu olho e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Meus irmãos, às vezes olhamos os erros dos outros, mas não olhamos os nossos. E em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, o apóstolo Paulo colocou o adultério numa lista de muitos outros pecados, como o homossexualismo, a idolatria, o roubo, a avareza, o alcoolismo, a fofoca. Muitas pessoas, às vezes, meus irmãos, ficam escandalizadas quando alguém comete adultério, mas não se dão conta de que a fofoca, a própria avareza, também são pecados. Mas quando observamos a palavra de Deus, quando vemos o agir de Jesus, é bonito ver como Jesus age com todas as pessoas. Ele procura convencê-las de que são pecadoras e depois anuncia a ela a mensagem de perdão. Neste caso, Jesus ele não precisou repreender a mulher, porque ela sabia que havia pecado, ela estava chorando e assim demonstrando o seu arrependimento. Por isso, ele falou, eu também não condeno você, vá e não peques mais. Jesus ele pode trazer essa palavra de perdão até para as pessoas que cometem pecados graves como o adultério. Sabe por que Jesus ele pode trazer? Porque sua morte na cruz tirou os pecados do mundo e só ele pode oferecer esse perdão. Sabe por quê? Porque Jesus é a grande solução. Amém? Porque, meus irmãos, sabemos de uma coisa, o pecado é desobedecer a Deus. E por causa do pecado, todos nós ficamos separados de Deus e condenados a morrer. O pecado é a razão por que existe maldade no mundo. O pecado é a razão por que está existindo essa pandemia. Tudo isso é por causa dos nossos pecados. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Para você que está me ouvindo agora nesse momento, para a gente finalizar essa palavra, e eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Quem vive o pecado é escravo do pecado e faz a vontade do diabo, que é pai do pecado. Mas meu Deus, o nosso Deus,
enviou Jesus para nos libertar do pecado. Jesus ele nunca pecou, mas se ofereceu como pagamento pelos nossos pecados. Agora quem aceita Jesus como seu Salvador fica livre do poder do pecado e fica novamente unido com Deus. Irmãos, guarde essa palavra no seu coração e lembre sempre o que está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus te livre de todo o mal. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Fique na paz.